processo de lavagem dos sedimentos depositados nas bacias inferiores e estuários em direção ao mar. Pelo menos a boca da barra, eu pescava por lá, passava barco toda hora. Hoje não, hoje só passa na maré cheia. Por quê? Porque não tem mais aquela força da água doce que tinha antes. O déficit de sedimentos para o mar resulta em um desequilíbrio entre a erosão e a sedimentação na foz dos rios. Isto causa a erosão dos sedimentos depositados na foz dos rios e a destruição de manguezais pela ação das ondas e correntes. A erosão de depósitos sedimentares estuarinos, particularmente aqueles formados por manguezais, pode trazer problemas adicionais relacionados com a contaminação, principalmente por metais pesados. Durante décadas, os manguezais acumularam enormes quantidades de sedimentos de origem continental, formando espessos depósitos sobre praias e margens de rios. Colonizados por manguezais, esses bancos foram fixados e desenvolveram condições anóxicas, originadas da dificuldade de penetração do ar e da água, e consequentemente do oxigênio, abaixo da superfície. Neste ambiente sedimentar e sem oxigênio, ocorre a formação de minerais de pirita, geralmente de forma framboidal, como podemos perceber nesta ilustração. Esses materiais são formados basicamente por sulfetos de ferro, porém contêm como coprecipitados vários outros metais, como o chumbo, o cádmio e o mercúrio altamente tóxicos. A elevada taxa de sedimentação típica dos manguezais enterra rapidamente e preserva esses compostos, imobilizando-os por séculos ou mesmo milênios. A erosão na foz dos rios causada pela diminuição dos fluxos fluviais, ocasionada pela barragem, escava estes depósitos, expondo seus compostos ao ambiente oxigenado e dissociando os sulfetos, o que provoca a mobilização e solubilização dos metais na água, possibilitando sua incorporação pelos organismos aquáticos. A presença de elevadas concentrações de matéria orgânica dissolvida nos estuários dominados por manguezais favorece a formação de complexos orgânicos com os metais liberados, o que contribui ainda mais para aumentar sua solubilidade e biodisponibilidade. Parte dos sedimentos erodidos na foz acabam por ser transportados rio acima pela maré, aumentando ainda mais a formação de ilhas e o engordamento das praias ribeirinhas. Essa parte aqui todinha não tinha mangue, era só água. A gente passava ali, pelo menos eu pescava ali, dava uns 200 metros de largura, só água. A gente pescava de tarrafa. Hoje não tem nem quem passe lá por dentro, só mangue. Estas novas áreas são então rapidamente colonizadas por manguezais, como vem acontecendo em grande parte do litoral nordeste do Brasil e em outros litorais semiáridos tropicais e subtropicais do mundo. A formação de novas áreas de manguezais é importante para compensar a perda destas áreas por erosão e desmatamento e a manutenção da biodiversidade. Esta colonização também é facilitada pelo maior fluxo de entrada das águas salinas nas bacias. Porém, a expansão da água salina prejudica o abastecimento humano, principalmente no caso das águas subterrâneas. As alterações ambientais que resultam do represamento dos rios podem ser maximizadas ou minimizadas por impactos causados por mudanças globais, o que dificulta a identificação dos principais agentes responsáveis por uma determinada alteração ambiental, sendo necessário o estudo dos vetores em conjunto para estabelecer a relação entre a causa e o efeito. Assim, as alterações ambientais causadas pela taxa atual de elevação do nível do mar, que variam de 10 centímetros a 40 centímetros por século, seriam menos dramáticas se não fossem potencializadas pelo efeito das atividades humanas, como o barramento dos rios. A erosão de praias urbanas no litoral do Nordeste brasileiro é um exemplo emblemático deste processo. Os rios atravessam áreas urbanas e industriais que têm uma forte influência sobre a transferência de materiais entre o continente e os oceanos.
Os processos de urbanização e industrialização desordenados e sem preocupações ambientais têm provocado o aumento da emissão de sedimentos, ocasionada pela maior impermeabilidade das superfícies urbanas, da emissão de poluentes e da diminuição da qualidade da água, principalmente pela liberação de águas servidas, esgotos sanitários e efluentes industriais e lixo. Menos de 40% das áreas urbanas possuem tratamento adequado de esgotos e a disposição final do lixo é inadequada e restrita a menos de 20% dos municípios brasileiros. A liberação do esgoto e lixo é hoje o principal agente poluidor das águas no Brasil. O problema é ainda agravado nas regiões industrializadas, onde ocorrem também lançamentos ilegais de poluentes e acidentes envolvendo a liberação de substâncias tóxicas. Nas áreas rurais, com baixos níveis de urbanização e industrialização, a agricultura e a pecuária são as principais responsáveis pela emissão de sedimentos e substâncias químicas para as bacias de drenagem, sendo capazes de alterar a qualidade das águas e o funcionamento do contínuo continente-oceano. A quase totalidade do agronegócio brasileiro depende da inversão de gigantescas quantidades de fertilizantes e biocidas responsáveis pelos recordes de produção agrícola no país e que, em conjunto ou não com a urbanização, agem no processo de eutrofização das águas. A eutrofização é o processo de enriquecimento exagerado das águas por nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. Este enriquecimento promove o crescimento exagerado de plantas aquáticas que, ao morrer, se decompõem, consumindo o oxigênio das águas, resultando na mortandade de organismos aquáticos. Recentemente, o desenvolvimento acelerado da aquicultura em tanques, como por exemplo na carcinicultura ou na criação de peixes em tanques-rede colocados em açudes, tem acelerado o processo de eutrofização de rios em estuários e represas, devido à liberação de enormes quantidades de nutrientes provenientes do uso intensivo de rações para manutenção de elevados índices de produtividade. O encontro entre a água doce e a água salgada favorece a precipitação ou floculação de partículas orgânicas e inorgânicas. As partículas finas do rio floculam quando a água doce se encontra com a salgada, formando plumas facilmente visíveis sobre a plataforma continental. Os flocos podem absorver compostos orgânicos e inorgânicos, como os fosfatos e outros nutrientes. Se o floculado permanecer por mais do que algumas horas em suspensão, este será colonizado por bactérias. Como resultado, as plumas fluviais sobre a plataforma continental são geralmente bastante férteis e, consequentemente, é onde ocorre grande parte da pesca artesanal no Brasil. A extensão da pluma dos rios sobre a plataforma é resultante de variáveis oceanográficas, como temperatura, correntes e ondas. A extensão e a importância dessa fonte de materiais para a plataforma continental podem ser visualizadas pela distribuição de materiais continentais estáveis, como o alumínio em sedimentos da plataforma continental, que demonstram o enriquecimento próximo aos rios em uma região costeira. Em outras regiões, a influência dos materiais continentais pode ser notada mesmo em águas profundas. A necessidade da troca de informações entre os programas de investigação científica que buscam compreender os fenômenos dominantes nas zonas costeiras, ocasionados pelas diferentes forçantes ambientais e antrópicas, trará respostas cada vez mais precisas para a construção de legislação e de políticas públicas que permitam seu desenvolvimento sustentado. Resultados obtidos por diferentes programas de pesquisa atuando nesta área apontam para um futuro promissor que possibilite o encontro de respostas cada vez mais precisas sobre as relações entre as alterações ocorridas nas bacias de drenagem e a respectiva resposta ambiental na zona costeira. Esperamos que esse vídeo torne-se um incentivo para a criação de novas linhas de pesquisas e aumente o envolvimento de pesquisadores e de todos os atores envolvidos com o desenvolvimento sustentado.
O aumento do conhecimento sobre o funcionamento das bacias de drenagem e de sua influência sobre a zona costeira, incluindo a plataforma continental e seus impactos sobre as populações humanas afetadas, poderá promover um cenário harmônico entre as ações antrópicas e o meio ambiente.